Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. Bem-vindos a esta análise detalhada sobre algo que cedo ou tarde vai impactar todo mundo: a nossa capacidade de nos movermos por aí. Sabe, muitas vezes a gente encara a mobilidade só como uma consequência inevitável do envelhecimento, tipo, é a vida, acontece. Mas a ciência mais recente, incluindo pesquisas super completas publicadas na revista The Lancet Health and Longevity, mostra que a história é bem mais fascinante. A mobilidade não é um destino passivo, gente. Ela é um pilar absolutamente crítico e, o mais importante, modificável da nossa saúde ao longo de toda a vida. Ou seja, o que a gente faz hoje literalmente molda a nossa independência de amanhã. Para entender como isso funciona, o nosso roteiro de hoje passa por 4 pontos. Primeiro, a fundação da independência. Segundo, a lacuna global de mobilidade. Depois, escolhas na meia-idade, riscos na terceira idade e, para fechar, um plano de ação em vários níveis. Então vamos direto para a primeira parte, a fundação da independência. Para começar, o que é mobilidade de verdade? No fundo, é a simples capacidade de se mover pelo seu ambiente, seja com ou sem ajuda. Isso é fundamental. Usar uma bengala, um andador ou até mesmo um aparelho auditivo não é um sinal de fracasso de jeito nenhum. É uma ferramenta perfeitamente válida e essencial para manter a rotina e a independência funcional. É sobre conseguir ir à padaria, encontrar os amigos e manter a própria autonomia intacta. Mas por que essa independência vai ficando ameaçada com o tempo? Bom, o declínio relacionado à idade não é só perder força no músculo. É um processo super complexo, um declínio multifatorial que afeta o corpo todo. A gente está falando de mudanças físicas, alterações neuromusculares e até mesmo aquele declínio cognitivo natural. Se a gente somar isso a deficiências sensoriais, como a visão ou a audição que já não são mais as mesmas, e doenças crônicas, vira uma verdadeira tempestade perfeita. E essa tempestade não só derruba a qualidade de vida, mas também aumenta demais o risco de fraturas e, infelizmente, a mortalidade. O que nos leva à nossa segunda parte, a lacuna global de mobilidade. E aqui entra a grande pergunta. Afinal, quem corre o maior risco de perder essa mobilidade primeiro? Acreditem ou não, a resposta muda drasticamente dependendo de onde a pessoa mora, da renda dela e do seu gênero. Para chegar nessa resposta, os cientistas foram fundo nos dados gigantescos do estudo PURE, que é a sigla em inglês para Estudo Prospectivo de Epidemiologia Urbana e Rural. E os resultados são de cair o queixo. Esse estudo acompanhou mais de 150 mil adultos em 25 países. Nos países de baixa e média renda, as limitações para fazer coisas simples, como caminhar ou se curvar, são muito mais altas, afetando principalmente as pessoas mais velhas e as mulheres. E a ironia cruel, o uso de dispositivos de assistência é muito menor justamente nesses lugares. Para piorar, quem mora em áreas rurais corre um risco significativamente maior de ter problemas de locomoção do que o pessoal das áreas urbanas. Por trás desses números, existe um custo humano gigantesco. Por que quem mais precisa não usa um andador ou uma bengala? Bom, tem os obstáculos óbvios, né? Falta de dinheiro, dificuldade de acesso, escassez de profissionais treinados. Mas tem um detalhe que é de cortar o coração: a barreira social. Existe muita desinformação e um estigma enorme. Muitas vezes, o que trava a pessoa não é a dor no joelho, mas o medo absurdo do julgamento alheio ao aparecer usando uma bengala em público. Agora vamos para a parte 3, escolhas na meia-idade, riscos na terceira idade. Aqui tem uma reviravolta que muita gente não imagina. Dados levantados pelo pesquisador Raed Ajondi e sua equipe mostram que aquela perda na velocidade da marcha e na mobilidade não é um problema exclusivo da velhice. Na verdade, essa transição começa na meia-idade. Isso mesmo. O declínio objetivo já começa a dar as caras décadas antes do que a gente costuma pensar. Ou seja, a nossa melhor janela de oportunidade para intervir não é lá na terceira idade, mas muito, muito antes. E o detalhe crucial que muda todo o jogo é esse: cerca de 1/3 de todo o risco para limitações de locomoção e quase metade das mortes associadas vem de fatores de risco modificáveis. Pensem nisso. 33% desse risco está em coisas que, na teoria, a gente e a sociedade temos o poder total de mudar. Não é um destino cravado em pedra. E que fatores são esses que compõem esse 1/3 modificável? Coisas como baixa escolaridade, obesidade, hipertensão, uma alimentação pobre e a baixa atividade física. A ciência é categórica ao afirmar que se a gente implementar estratégias para combater esses fatores lá no início ou no meio da vida, os benefícios nas décadas seguintes são imensos, não só para viver mais, mas para viver com força física e autonomia de verdade. E como a gente resolve isso na prática?
É o que vamos ver na parte 4, um plano de ação em vários níveis. Para preservar a mobilidade, a gente precisa de um projeto super estruturado operando em 3 frentes principais: ação individual, integração dos sistemas de saúde e política comunitária. Uma coisa sozinha não resolve. Todas essas camadas precisam funcionar em conjunto. Começando lá pela base, o nível individual. Não é só falar para a pessoa, vai dar uma caminhada. A literatura médica bate na tecla dos programas de exercícios multicomponentes. Traduzindo do jargão acadêmico, é misturar a caminhada, treino de equilíbrio e exercícios de força ou resistência muscular. Fazer esse combo específico é o que realmente diminui de forma eficaz o risco de quedas, inclusive para adultos mais velhos que já vivem em asilos ou têm a saúde um pouquinho mais frágil. Mas não dá para jogar o peso só no indivíduo. Avançando para os próximos níveis, vemos que o sistema de saúde precisa adotar triagens de rotina para checar a mobilidade da galera, identificando cedo quem está em risco ou já precisa de uma assistência. E do lado de fora das clínicas, a comunidade tem que fazer o dever de casa. Calçadas seguras, ambientes voltados para caminhada e transporte público acessível não são luxos de cidade grande, gente. São infraestruturas básicas de saúde pública. Um exemplo brilhante para ilustrar isso na prática é a Estratégia Nacional de Caminhada da Alemanha. Eles criam políticas reais para remover barreiras arquitetônicas, deixando as ruas mais seguras para a mobilidade ativa de todas as idades. E olha, esse tipo de melhoria na infraestrutura é ainda mais vital em regiões com menos recursos, onde uma calçada esburacada ou a falta de um ônibus literalmente roubam o direito de ir e vir das pessoas diariamente. E tem mais um ponto-chave. Qualquer planejamento urbano global precisa ter uma abordagem sensível a gênero. Por quê? Porque as mulheres enfrentam barreiras muito específicas para se deslocarem. A gente está falando de obstáculos que vão desde questões socioculturais até riscos reais de segurança nas ruas, o que acaba impedindo muitas delas de se moverem livremente e de forma igualitária pelas cidades. O que nos deixa com uma reflexão super provocativa para fechar. Será que as nossas cidades e as escolhas de hoje vão apoiar os nossos passos de amanhã? Como a gente viu, a independência que a gente quer lá na frente começa a ser construída agora, na meia-idade, e depende totalmente dos ambientes que desenhamos. Preservar a mobilidade é garantir uma vida ativa e vibrante por muitas e muitas décadas. Fica aí o convite para a gente observar os sistemas ao nosso redor com outros olhos. O segredo é manter a curiosidade acesa e continuar questionando o mundo à volta. Até a próxima!